Muito bem. Economia Internacional, curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Tópico 5, nós vamos falar sobre política comercial hoje. Dividido basicamente em duas partes. Primeiro, nós vamos ver, após uma breve introdução, vamos ver os instrumentos de política comercial, os usos da política comercial, além de uma parte aí no final da aula sobre análise dos efeitos que a política comercial tem sobre a economia dos países. Para quem usa o Appleyard, capítulos 13 e 14. Para quem usa Krugman, capítulo 8. Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma colocação, só avisar aí, tá bom, gente? Muito bem. Nós ficamos uma aula introdutória e depois 3 aulas teóricas versando aí sobre a teoria do comércio internacional, mostrando como que o comércio era bom para os dois países que engajam nele, né, na prática de comércio internacional, e as vantagens, ou seja, os ganhos que os dois países auferem quando participam do comércio internacional, né? Então, na verdade, tivemos mais de uma explicação teórica, desde a ideia de custos de oportunidade que você minimiza ao participar do comércio especializando, até utilizando os estoques de fatores que um país detém, né? Até também a ideia de produzir, especializando-se, produzindo em economia com um grande volume, né? Aproveitando das economias de escala. Então, tem várias vantagens aí que o comércio internacional ofere aos países participantes. Por outro lado, a gente observa que algumas coisas acontecem, que mesmo assim, alguns países, alguns mais, outros menos, mas a gente percebe uma espécie de ranço do mercantilismo, né, da época em que achava-se ou pensava-se que o comércio fazia mal, né, que o comércio só era bom para uma parte, e aí alguns países tentam limitar o comércio, né? Nós chegamos a falar também, até na aula do tópico 3, sobre os efeitos distributivos do comércio internacional, que por conta do comércio, alguns grupos dentro do país, embora o país, no efeito líquido, ganhe com o comércio, alguns grupos podem perder com o comércio internacional. Então, daria até para entender alguém ter restrições específicas quanto ao comércio internacional, mas o país como um todo ganharia, né? Então, existem tentativas de limitar o comércio, né? Ou seja, uma política restritiva do comércio internacional. Nós vamos ver já falar sobre isso em mais detalhe. E aí, se essas restrições ao comércio, de algum modo, devem impactar a economia. Quais seriam os impactos, então, dessas restrições ao comércio? E se, quando limitações ou restrições ao comércio são colocadas, existem grupos perdedores, existem grupos ganhadores? Ou será que é sempre bom, ou será que é sempre ruim as limitações ao comércio internacional? Se em algum caso que é bom, qual seria esse caso? Ou seja, em que caso seria razoável impor limitações ao comércio? Então, tem uma série de questões iniciais aí que estão ligadas ao fato da existência ou da prática de política comercial dos governos. Então, novamente, mostramos como o comércio é bom, mas por que alguém restringiria o comércio? Primeiro ponto, nós já falamos agora há pouquinho, ou seja, a ideia de que existe... Segundo ponto, né, efeito sobre a distribuição de renda, já acabamos de falar sobre isso. E esse primeiro ponto aqui, prosperidade da indústria, é a ideia de que você pode restringir o comércio, ou deve restringir o comércio internacional, caso o país queira desenvolver localmente uma indústria, um setor que ele não tenha a priori. Por exemplo, não temos produção de automóveis. E se eu quiser desenvolver, necessariamente tem que ter uma restrição à importação de comércio. Por quê?
porque efetivamente, quando você está desenvolvendo uma indústria nacional, os custos são maiores da implantação do que simplesmente importar o produto que vem de fora. Então, caso seja decidido que um setor ou uma indústria será desenvolvida, então, até para que o país prospere mais ou cresça, então você tem necessariamente que restringir o comércio internacional. Então, eu sei que vai haver concorrência se eu quiser desenvolver um setor. Então, ou mesmo quando já existe o setor, e ele é um setor que está em queda na economia do país, então você protege esse setor aumentando as restrições à concorrência de importações. Isso aconteceu, por exemplo, com os Estados Unidos, no setor automotivo, no setor de siderúrgico, automotivo um pouco, mas mais siderúrgico, né? A produção de aço local era muito, já não era mais tão competitiva, e aí o setor, o lobby da indústria siderúrgica local pressionou fortemente o governo para que houvesse proteção contra a importação de aço da Coreia do Sul, do Japão, do Brasil e da China. Enfim, há aí, então, algumas possibilidades que possam explicar por que alguém restringiria o comércio internacional, apesar dos ganhos que advêm do comércio. Definição, política comercial, né? Como o nome já diz, política é ação de governo. Então, todas as ações de governo que têm a ver com o setor de comércio internacional. Em geral, existem aí duas grandes vertentes de política comercial, ou duas grandes possibilidades aí. Uma possibilidade é que um país adote uma postura mais liberal, ou seja, menos protecionista do comércio internacional, ou seja, restringe ao mínimo os instrumentos de comércio internacional, né? Então a gente fala que isso é uma postura em direção ao livre comércio, ou seja, que apoia mais o livre comércio do que restringe o livre comércio. E a outra oposição, né, seriam dois extremos aí, um extremo mais liberal e o outro extremo mais protecionismo, ou seja, aquela visão que vai em direção oposta ao comércio internacional, ou seja, a ideia de que deve-se proteger a indústria local ou os setores locais e restringir mais o comércio internacional. É uma ideia de um embate, ou debate, talvez, embate, no caso, entre liberalismo e protecionismo, ou seja, essas duas visões opostas. Obviamente que na prática a maior parte dos países tem algum ponto do meio, ou seja, alguns são um pouco mais liberais, outros tendem a ser um pouco mais protecionistas. O Brasil, ao longo da história, sempre foi bem mais protecionista do que liberal, e países como a Coreia do Sul e o Japão tendem a ser mais liberais na política de comércio, por vários motivos, mas, enfim, essa é a ideia de que seja política comercial e os dois grandes polos, né, de polarização da política comercial, que é a política liberal versus a política protecionista. Bem, para você executar ou dar cabo de uma política comercial, um país tem à sua disposição uma série de instrumentos para executar e dar cabo dessa política comercial, né? Então, o conjunto dos elementos dessa política comercial que um país usa são os seus instrumentos de política comercial. E quais são os principais instrumentos de política comercial? Bom, em primeiro lugar, a tarifa, e em segundo lugar, tudo aquilo que não é tarifa ou barreiras comerciais não tarifárias. Então, são aquelas barreiras ao comércio que não são diferentes de tarifas. Então, tarifas versus o que a gente chama de BNTs, barreiras não tarifárias. Então, vamos ver aqui as principais BNTs, lembrando que esses 7 grupos ou conjunto de barreiras não tarifárias são as mais importantes, mas hoje em dia não se limita somente a essas daqui. Eu vou falar um pouquinho, então, do que é. Primeiro, depois de passar um tempo discutindo sobre a ideia do que são tarifas, eu vou também comentar essas principais barreiras não tarifárias. E aí, mais tarde, na aula, a gente vai ver aí
os efeitos, né, dessas tarifas e barreiras não tarifárias sobre a economia local, quando elas são impostas, tá certo? E uma coisa que não vai ficar para aulas do tópico 7 é que essas tarifas e barreiras não tarifárias, existem sistemas né, de sistemas de informação, né, os sites, diria, que você consegue ver as tarifas e as barreiras não tarifárias principais dos países para os diversos produtos, né? Então, a gente vai ver, eu vou deixar para ver isso na aula do AMC, esse site, mas, enfim, só já adiantando que existem aí uma possibilidade de a gente achar dados também sobre barreiras, sobre tarifas e barreiras não tarifárias, BNTs, tá bom? Então, as principais barreiras não tarifárias, cotas, RVS, restrição voluntária de exportações, subsídios às exportações, necessidades de requisito local, compras de governo, créditos subsidiados às exportações e as barreiras não burocráticas. Então, vamos passar um tempo agora falando sobre tarifas. A tarifa nada mais é do que um imposto sobre as importações. Assim como a gente tem impostos locais aí sobre a produção local para aquelas empresas que trabalham, que desenvolvem produção em um determinado país, o que incide de imposto sobre os produtos que vêm importados é chamado de tarifa, tá? Tipicamente a gente chama de tarifa. Não confundir com tarifa de ônibus, né? Ou outra tarifa que são pagamentos específicos, né? Em comércio internacional, o que a gente costuma chamar de tarifa é este imposto sobre as importações. E tal imposto é colocado geralmente de dois modos: a tarifa específica e a tarifa ad valorem. Vamos falar primeiro sobre a tarifa específica. Nada mais é do que uma quantidade monetária fixa adicional que você cobra ao preço do produto. Mas lembre-se que é uma quantidade fixa, tá certo? Então, o que acontece? O preço do produto é P, tá? O preço desse produto internacional, no mercado internacional, é P. À medida que o produto entra no país, quando ele paga a tarifa específica, TS, ele paga esse valor aqui, que é adicionado de maneira fixa, independente de volume, de porcentagem. Então, um computador que paga uma tarifa específica de $500, e o preço do computador é 2.500, é simples assim. Pego o 2.500, que é o preço do mercado internacional, e só simplesmente adiciono os $500, tá? Não, de maneira não proporcional, de maneira fixa. Já a tarifa ad valorem é exatamente proporcional, ou seja, uma fração, certo? Então, é como se fosse uma porcentagem. Então, a tarifa ad valorem de 20%, vai acontecer que você vai adicionar sobre o preço final 20%. Então, ao contrário daqui, que era $500, aqui vai ser uma porcentagem, ou seja, tipo 20%. Então, se o produto era P, sei lá, $1.000, e a tarifa de valor for de 20%, então você tem que transformar a tarifa para percentual. Então, não é 20 aqui, sim 0,2, e aí você coloca P vezes 1 mais 0,2. O preço é 1.000. 1 mais 0,2 é 1,2, 1.000 vezes 1,2 dá 1.200. Então, é isso. O efeito dessa tarifa é proporcional a essa fração aqui, né? É proporcional a essa porcentagem. Então, se a tarifa é 20%, esse TAV é igual a 0,2. Se a tarifa é 100%, TAV é igual a 1. Se a tarifa é 200%, TAV é igual a 2. E assim por diante, tá, pessoal? Então, lembre-se que esse TAV aqui, você tem que converter para percentual. Para valores, não para percentual, você tem que converter o percentual para um valor. Então, 0,10, 10% igual a 0,10 TAV, 50% TAV igual a 0,5, 100% TAV igual a 1 e assim por diante. Sempre multiplica porcentagem por
divide por 100%, na verdade, né? É isso. Os 20% divide por 100, dá 0,2, e assim por diante. Tá? Então, o Q seria o preço final. P é o preço do mercado internacional. Enfim, tarifa específica e tarifa ad valores são as tarifas mais importantes que existem, que incidem sobre a importação. As duas tarifas se equivalem. Por quê? Porque eu mostrei para vocês aqui que o preço, o que eu chamo de Q aqui, é o preço depois que você internalizou o produto. Ou seja, depois que o produto entrou no país e pagou a tarifa. Se a tarifa fosse específica, o preço final seria P mais TS, o que eu chamo de Q. Agora, se fosse ad valorem, esse preço final seria P vezes 1 mais TAV. Se você igualar isso aqui com isso daqui, a gente vai poder calcular, olha só o que eu fiz aqui, exatamente que eu igualei as duas coisas, ou dividir por P e igualei, aí Q sobre P é igual a 1 mais TAV, e Q sobre P é igual a 1 mais TS sobre P. Isso igual a isso, se você fizer alguma mudança aí, de cancelar o 1 com esse 1, você vai ver que TAV é igual a TS mais P. Em outras palavras, se você tiver uma tarifa de valorem e quiser saber quanto seria se fosse tarifa específica, você usa essa fórmula aqui, TS sobre P. Né? Ou o contrário, se eu tenho uma tarifa TS, eu quero saber quanto que seria em TAV, TAV vezes P é igual a TS. Tá certo? Então, você pode usar essa equivalência. Às vezes, se for o caso, aí, já sabem que existe uma equivalência entre duas tarifas, se for preciso. Mas, tipicamente, a gente usa TAV, mais usada hoje em dia no comércio internacional. Há bastante tempo atrás, a TS era utilizada bastante, até, inclusive. Mas, à medida que as instituições do comércio internacional, o GATT e a OMC, foram desenvolvendo e evoluindo, né, percebeu-se que o efeito da tarifa TAV, se é que é para ter a tarifa, o efeito da tarifa TAV é melhor do que o efeito da TS. Porque o da TAV, ela é, como a gente já viu aqui no slide anterior, ela é proporcional. Então, ela, independente da quantidade, o impacto que ela vai ter, né, independente do preço, melhor dizendo, ela vai ter sempre um fator de aumentar de uma fração. Então, se o preço é 1.000, eu sei que eu vou aumentar e a tarifa for 20%, eu sei que vai aumentar 20% do 1.000. Já a específica não é bem assim, né? Porque, pensa bem, se o P for 1.000 e o TS for 500, beleza, 1.000 mais 500, o preço aumentou para 1.500, é como se fosse tido um aumento de 50%. Agora, pensa se o preço fosse 500 só. O preço aumentaria de 500 mais 500, 1.000, ou seja, aumentou de 500 para 1.000, ou seja, um aumento de 100%, dobrou o preço. Então, o ponto é que a tarifa específica depende do valor do preço. Coisas que têm um preço alto, o efeito da tarifa é menor. Quando o produto tem um preço baixo, pequeno, né, para o mesmo tamanho da tarifa, ela vai ter um efeito maior, proporcional. Então, por isso que as pessoas falaram, a tarifa específica é ruim, não é transparente, enquanto a tarifa de valorem ela é transparente, sempre aquele valor daquela porcentagem que vai aumentar, independente se o preço é alto ou baixo. Né? Então, na própria OMC, os países foram convertendo suas tarifas. Quem tinha TS foi convertendo para TAV. Por exemplo, o Japão é um país que tinha bastante tarifas específicas no passado. E aí, num período mais recente, ele foi lá e converteu todas para TAV. Né? Até já faz bastante tempo até que isso aconteceu. Então, está aqui a equivalência. O que mais que eu queria falar para vocês sobre tarifa? Ainda mais, tem uma outra ideia que é importante comentar aqui, que aparece bastante, vocês ouvem por aí também, é a ideia de preferência tarifária. Porque, na verdade, a tarifa, quando eu falo, a tarifa de importação dos celulares é 35%. Tá. Então, eu estou assumindo que isso aí vem o quê? Para todo mundo, né? Todo mundo que for exportar para o meu país, o seu produto, quando chegar aqui no meu país, vai ter que pagar essa tal tarifa de 35%.
É verdade, normalmente é essa a ideia de política comercial via tarifa. Mas existem, primeiro, várias exceções. Uma primeira delas é a ideia de preferência tarifária. Ou seja, como o nome já diz, né, você dá uma preferência a uma tarifa mais baratinha, dependendo da origem geográfica daquele produto, tá certo? Ou seja, se o produto vem de uma região, eu pago um X de tarifa. Se ele vem de outra região, eu pago Y. Tá? Dependendo da origem geográfica de onde ele vem, eu pago uma tarifa diferente da outra. Então, essa ideia de preferências tarifárias aparece em duas coisas, no SGP e na integração econômica regional. SGP é o Sistema Geral de Preferência, já vou explicar agora, e a integração econômica regional é quando os países, né, fazem blocos de comércio entre si para promover o comércio internacional. Então, vamos começar com a ideia do SGP primeiro. E a integração econômica regional, a gente vai falar muito no tópico 7. Aliás, metade daquela... a aula 7 eu vou dividir em duas. E a integração econômica regional vai ser metade daquela aula. Aliás, vai ser uma aula inteira sobre integração econômica regional. Bem, e o SGP, do que se trata? O que é isso? O Sistema Geral de Preferência é uma coisa que vem desde o nascimento do GATT-OMC, que são as instituições responsáveis pelo comércio internacional, vamos falar também na aula 7. Desde aquela época que foi criada primeiro o GATT, depois virou a OMC, a ideia era você poder ajudar alguns países pobres, fazendo com que a importação dos produtos que venham desses países em direção aos países mais ricos, que essa tarifa seja menor ou reduzida, quiçá até isenta, ou seja, zero, né? Ou seja, quando um produto adentra um país desenvolvido, sei lá, Estados Unidos. Estados Unidos tem o sistema dele de SGP. Então, esse país desenvolvido que é os Estados Unidos. Aí, para produtos que vêm de vários países em desenvolvimento, ele dá uma redução de tarifa diferente comparado com o restante do mundo. Então, por exemplo, no caso, vamos só chutar de novo, né? Celulares, 35% é tarifa comum que os Estados Unidos cobra de fora, para produtos que vêm de fora. Mas se vier, sei lá, de Gana ou de Myanmar, aliás, eles nem produzem celulares, né? Mas, enfim, seja lá qual produto for que você está falando, se tem uma tarifa menor que vem dos países em desenvolvimento, então isso é o SGP, tá certo? Então, a União Europeia, quando foi lançada lá, os Estados Unidos e o Japão, os países mais ricos, fizeram os seus SGPs, dando preferência tarifária para alguns países em desenvolvimento, visando ajudá-los. Interessante que o Brasil fez parte do SGP dos Estados Unidos, da União Europeia, durante bastante tempo, e foi removido aí o Brasil da lista, pelo menos dos Estados Unidos, eu sei que foi, porque é considerado um país já de renda média alta, não é um país pobre que precise disso, né, de uma isenção de tarifa ou redução de tarifa. Então, o Brasil saiu do SGP americano, mas, enfim, o SGP é um tipo de preferência tarifária. E outro tipo de preferência tarifária importante é a integração econômica regional, quando blocos de países tipo Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, zeram tarifas dentro do bloco, mas mantém as tarifas para os outros de fora. Isso é, obviamente, uma preferência tarifária, né? Então, é isso, tá? Vamos falar muito aí sobre os blocos depois, mas eu queria mostrar isso, que existe até hoje o sistema de preferência tarifária chamado SGP, e os países ricos ainda mantêm esse sistema. Muito bem. Outra questão, quando a gente fala de tarifas, é falar assim, tá, a tarifa, né? Mas o país, lembra que eu falei daqueles dois vieses de política comercial? Que a política comercial ela podia ser liberal ou protecionista. Uma tarifa liberal, o que aconteceria? Teria menos tarifas ou tarifas menores do que um país mais protecionista, né? Então, como é que eu faço essa comparação? Bem, para um modo de medir isso, um modo de ver qual país é mais liberal, ou outro é mais
protecionista é calcular o nível médio das tarifas daquele país. Mais ou menos, seria essa a ideia. Então, porque, veja bem, a tarifa, olha o Brasil, né? Eu disse para vocês que o Brasil é mais protecionista comparado com a Coreia, né? Eu sei disso porque a tarifa média, no caso do Brasil, ela é relativamente alta quando você compara com a média dos produtos da Coreia. Então, por exemplo, nós, a tarifa média TEC, tarifa externa comum do Mercosul. Os 4 países do Mercosul cobram 35% de importações de automóveis que vêm de fora. Por exemplo, daí, os vários setores chegar num nível médio e falar, o Brasil é mais protecionista que a Coreia, ou vice-versa. Né? No caso do Brasil e Coreia, certamente nós somos mais protecionistas. Como que eu calculo isso? Tem 2 métodos de você fazer isso. Eu pego, primeiro, calculo uma média não ponderada, tá? Ou seja, eu pego aí todas as linhas tarifárias aí de tarifas, todos os produtos, tarifa do automóvel 35, tarifa do aço 15, tarifa disso, daquilo, e faço uma média simples. Soma e divide por N, onde N é o número de tarifas. Tá bom? Outro modo é eu ponderar pela importância ou peso da importação de cada país. Porque, veja bem, o Brasil importa automóvel. E as importações de automóvel do Brasil são provavelmente muito mais importantes do que as importações de kiwi. Né? Quando você olha as importações mundiais de kiwi e de automóvel, o valor das importações de automóvel é muitíssimo maior. Então, não faz sentido eu fazer uma média não ponderada, somando a tarifa do automóvel com a tarifa do kiwi. Por quê? Porque a tarifa do kiwi pode ser 2%, e a do automóvel 35%. Só que a do automóvel, o volume de importação, né, o peso dessas importações é muito maior do que as importações de kiwi. Então, se você ponderar pelo peso das importações de cada produto, automóvel é 60% das importações. Aí depois vem aço com 20%. Aí depois vem, sei lá, soja, e assim por diante, e multiplica pelo peso. Tá? Então, eu posso fazer a média ponderada, e para comparar, se vocês precisarem fazer um dia qualquer coisa, eu sugiro usar a média ponderada. E de onde que eu arrumo esse número aqui das tarifas? É o que eu estava dizendo agora há pouco, daquele sistema. Tem um sistema do Banco Mundial, aliás, da UNCTAD, que é um órgão do comércio internacional das Nações Unidas. Tem um banco de dados da UNCTAD, que também é acessível, acho que pelo Banco Mundial, que se chama TRAINS, T-R-A-I-N-S, TRAINS, como se fosse trens, né? Que tem tudo quanto a tarifa, dependendo dos países, né? Para cada país, qual é a tarifa que é imposta, colocada hoje. A gente vai, melhor deixar aí para a aula 7 ver isso, mas saibam que tem um sistema que tem tarifas aí para todos os produtos, além como tem também barreiras não tarifárias naquele sistema, né? Muito bem. Isso daqui, eu vou pular esse cálculo aqui, mas vou mencionar para vocês que as tarifas, elas têm 2 tipos de impacto. Na verdade, ela tem um impacto nominal, direto, que é aquela ideia que a gente já falou até agora, qual é o impacto sobre o preço do produto. Então, uma tarifa TAV, né, tarifa de valor de 20%, a gente já sabe que vai aumentar o preço do produto em 20%. Então, é um impacto nominal, é o impacto que a gente mais usa e calcula mais facilmente. Mas eu também queria mostrar para vocês que existe também uma tarifa efetiva. Por que efetiva? Na verdade, a tarifa nominal é a tarifa, 20% acabou, né? O problema é que, às vezes, existem cadeias produtivas em que você tem mais de uma tarifa, você tem tarifa para vários setores, e aí o impacto não vai ser só os 20%, vai ser um impacto composto. Mas, tipo assim, quer ver, a tarifa do setor, a cadeia produtiva do automóvel. Você tem o automóvel, você tem o pneu,
e você tem até o minério do aço. Você tem o pneu e o aço, e você tem o minério antes do aço. Então, é uma cadeia produtiva que vai minério, aço, aço automóvel, pneu automóvel. Tá? Então, se cada um tiver uns valores diferentes dessas tarifas sobre desses outros setores, o impacto agregado sobre a produção do setor automotivo ela é diferente. Então, eu tinha dito para vocês que o Mercosul é 35% da tarifa nominal de automóveis, é 35%. Mas se você pensar que tem tarifa para importar aço, que tem para importar pneu, então esse impacto pode ser talvez maior ou menor do que os tais 35%. É o que a gente chama de tarifa efetiva. Existe uma fórmula, eu não vou entrar em detalhe, não, vou só mostrar para vocês, tá? Se vocês precisarem calcular essa tal proteção efetiva, tá? Que é a sigla ERP em inglês, Effective Rate of Protection, né? Você consegue calcular usando as tarifas dos vários setores, TJ, TI, são as tarifas, como eu disse, tanto do produto final, automóvel, quanto do insumo, aço, pneu, e também, e esse A aqui é a proporção do preço do insumo comparado com o preço do produto final. Então, se eu tiver essas informações, eu jogo aqui nessa fórmula, eu consigo calcular qual é a tarifa de proteção efetiva. Muitas vezes você vai ver que é mais do que 35%, no caso do automóvel, ou menos do que 35%, dependendo de como está arranjado. Tá? Então, para efeitos gerais, nós vamos ficar aqui com a tarifa nominal mesmo, mas saibam que existe também a tarifa efetiva quando você fala de importação de vários produtos, produto final e insumo, e sendo que esses setores têm tarifas diferentes e os preços desses produtos também, obviamente, são diferentes. Tá? Então, vamos ficar com a tarifa nominal. Uma última tarifa que existe, que eu chamo de tarifa tiro no pé, é a tarifa de exportação. Veja bem, até agora eu estava falando só de produtos de importação, né? E vou falar mais em geral aí sobre importação mesmo. Mas existem países que promovem a seguinte façanha: cobram tarifas sobre os produtos que estão destinados para exportação. Tá? Lembra que, bom, eu acho que eu ainda não falei muito em detalhe, eu vou falar isso mais quando a gente falar de crescimento econômico, a ideia de que o comércio internacional ele pode servir de base para o crescimento econômico de um país. Eu acho que eu mencionei isso levemente no começo, mencionei en passant, assim, se eu não me engano. Aí, então, o país pode crescer se ele exporta mais. Qual é a ideia de usar as exportações como motor para o crescimento econômico? A ideia é que você, produzindo e vendendo, exportando produtos para outros mercados, você recebe, em contrapartida, né, dessas vendas, você recebe justamente dinheiro ou, diria, fluxos de moeda de câmbio, né, de moeda de outro país, né, que podem servir como reservas cambiais para caso o país precise, seja por conta de problemas ou crises no balanço de pagamentos, vamos falar sobre isso no futuro, ou mesmo para o país crescer simplesmente, né, usar esse dinheiro que recebe para investir e aumentar a capacidade produtiva. Então, exportação, em geral, ela é vista desse jeito, e como eventual motor de crescimento econômico, e por conta disso, os países costumam não taxar as exportações, não costumam pôr imposto sobre exportação. Justamente para isso, porque quando você põe imposto, veja vocês, 20%, o setor que recebe vai perder 20%. Tá? Então, o setor da economia que ia receber 100% do valor, vai receber agora 20% a menos. Né? E para onde vão esses 20%? Bom, para o exterior não vai. Vai para o governo do país local que está exportando. Né? E por que é um tiro no pé? Por causa disso, você prejudica as exportações, porque você acaba reduzindo as exportações e acaba reduzindo a entrada de divisas que vem com as exportações. Se ela é um tiro no pé, por que cargas d'água um país teria essa ideia de jirico, no caso, né, ideia estúpida de, enfim, taxar as exportações?
Isso acontece muitas vezes quando os países são bastante pobres e não têm uma estrutura industrial ou setorial completa no país, porque quando você tem, o que acontece? Eu cobro os impostos internos, certo? Então, é um recado suficiente para poder, enfim, fornecer os bens públicos que o governo costuma fornecer, certo? Mas o imposto é interno, sobre a produção interna. E alguns países mais pobres não têm isso e tem só uma fonte de exportação. Por exemplo, agora, na verdade, tem até duas, né? Fonte de exportação. Tem aí exportações de diamantes, que é bastante importante na economia angolana, e também petróleo, né? Eles produzem muito, exportam bastante petróleo. E aí não tem outro setor. Então, aí o que eles fazem? Eles taxam as exportações de petróleo e taxam as exportações de diamante para poder arrecadar. E sabe quem andou fazendo tarifa de exportação também recentemente? Estava lascada? A Argentina. A Argentina andou tarifando a exportação de carne e de soja, principalmente durante aquela crise, né, dos anos 2000, onde eles passaram aí uns maus bocados da economia argentina. Não sei aí que pé que está, se eles removeram as tarifas de exportação ou não, mas enfim, eu chamo de tarifa tiro no pé, né, porque atrapalha a economia nacional. Então, tarifas são isso. Agora eu vou falar das barreiras não tarifárias. Pelo menos 7 conjuntos de barreiras não tarifárias existem, e existem, na verdade, outras também importantes, mas eu vou acabar me detendo mais nessas aqui. Tá? A primeira delas, a mais conhecida, a mais famosa, e logo de cara é proibida pela Organização Mundial do Comércio, OMC, é a cota. A cota nada mais é do que uma restrição quantitativa, né? Isto é, a imposição de um limite máximo de quantidade importada de um produto. Então, por exemplo, eu só posso importar 50 mil veículos por ano de uma determinada fonte, de um determinado país. Aliás, a Argentina, engraçadinha, fez isso conosco no Mercosul, justamente nessa época em que ela estava mal das pernas aí. Por quê? O que acontece? O Brasil faz parte do Mercosul, a Argentina também. Então, qual deveria ser a tarifa de importação lá na Argentina para produtos brasileiros, como automóveis? Zero. Sim, Mercosul tinha que ser zero. Aí os engraçadinhos aí, o que eles fizeram? Bom, tudo bem que estavam tendo bastante exportação nas duas direções, porque tanto o Brasil produz automóvel para vender para a Argentina, quanto o contrário. Então, o que a gente chama de comércio intra-indústria, lembra? Bastante venda de automóvel nas duas direções. Então, beleza, tarifa zero, só que eles estavam precisando de grana, o que fizeram? Fizeram uma cota tarifária para o Brasil. O que é uma cota tarifária? Ela é uma cota até um certo limite. Por exemplo, uma cota de 50 mil paga tarifa zero. Então eu deixo, olha que bonzinhos os argentinos, deixaram o Brasil exportar 50 mil veículos por ano com tarifa zero. Nada mais é do que a obrigação do Mercosul. Só que se passasse de 50 mil, o excedente pagaria a tarifa do Mercosul comum para o resto do mundo, que é 35%. Então, isso é uma cota tarifária, é uma cota somado com uma tarifa. Então, até o limite da cota é só a cota, né? Não paga nada. Estourou o limite da cota, você paga uma tarifa. Então, a Argentina impôs isso ao Brasil. A cota comum, a cota sozinha, como limite máximo, certo? Ou seja, até 50 mil veículos, tarifa zero, mais de 50 mil não passa nenhum, essa cota é proibida pela OMC. Agora, a cota tarifária, ela é permitida, por incrível que pareça. Então, por isso que ainda tem países adotando cotas tarifárias, incluindo a Argentina. Não sei se eles já removeram isso. Eu acredito que não, acredito que ainda existe. Talvez tenha mudado o limite, enfim, precisaria checar. Mas essa é a ideia da cota e da cota tarifária. Tá? São decisões quantitativas sobre as importações de um determinado produto. A RVE, ela é parecida com a cota,
só que ela é sobre a quantidade exportada. Então, e ela é bem esquisita, essa restrição quantitativa. Ela é igualzinha à cota, só que não é sobre produtos importados, é sobre o que exporta. Tá? A limitação sobre a quantidade exportada, um acordo de 2 países. Um país pede para o outro colocar essa limitação, esse tamanho máximo de veículos que podem ser exportados. Acho que com um exemplo vai ficar mais claro. Tá? Foi o seguinte, antes de eu falar aqui do ARV em si, vamos dar um contexto dos Estados Unidos nos anos 80. O que acontecia lá é que, nos anos 70, americano, e anos 60, né, desde que eles começaram, o automóvel começou a virar um produto de consumo geral, né, nos Estados Unidos, eles sempre gostaram de automóveis grandes, aquelas banheiras, e o preço do petróleo era tão barato que a gasolina era super barata, então um automóvel aí que fazia 3 quilômetros por litro, um absurdo, né? 3, 4 quilômetros por litro era a norma. Então, todo mundo com carrão grande, carrão que bebia muita gasolina. Nos anos 70, 2 choques do petróleo, 73, 79, o preço do petróleo ficou muito alto e os americanos falaram, putz, e agora? Como é que a gente vai, né, fazer com essas banheiras aqui? São banheiras ambulantes, esses carros que bebem muito. Aí começou a mudar a economia americana e a produção e a compra, né, o consumo de automóveis. Os americanos começaram a querer automóveis menores, menor que eu falo não é fora de cá, não, pequenininha, menor, né, comparado com a banheira era menor, mas não era super menor. Mas automóveis menores e que eram mais poupadores de combustível. Então, aí foi um reajuste terrível da indústria automotiva no país, global, mas no país mais principalmente, né? GM, Ford e Chrysler, na época, as 3 empresas americanas, elas tiveram, né, que se adaptar muito e estavam mal das pernas mesmo nos anos 80. Resultado, o que aconteceu? O Japão começou a exportar automóvel à torto e à direito para os Estados Unidos. Empresas japonesas estavam lá bombando e literalmente bombando de exportação por ano, coisa do tipo 1 milhão, 2 milhões de veículos por ano, né? Exportação vindo do Japão, os americanos compram mesmo, não importa se é Toyota, se é Honda, estavam comprando. Aí o setor automotivo, esses 3 que estavam sofrendo, chegaram e falaram, peraí, pode parar com essa brincadeira de mau gosto, é o seguinte, vamos fazer o Japão aí mandar menos automóvel para cá, porque senão como que nós vamos aguentar? Vai fechar as 3 empresas. É isso que vocês querem? Não, né? Então, aí o Japão, os Estados Unidos, realmente, a partir daí, o governo pressionou o governo japonês e falou, Japão, vocês vão ter que diminuir as exportações automotivas para nós. E faça isso de maneira voluntária, não porque eu estou pedindo ou mandando, viu? Mas porque você precisa diminuir as exportações. E quer saber? Não me exporte mais do que 500 mil veículos por ano. Lembra que eles estavam exportando quase 2 milhões, né? Aí o Japão falou, putz, e agora, né? Vou ter que exportar menos para os Estados Unidos e eu vou voluntariamente restringir as minhas exportações minhas do Japão para os Estados Unidos. Essa é uma RVE. Tá vendo? Ao contrário da cota que incide, que barra importações, a RVE voluntariamente barra exportações. De voluntário não tem nada, né? Esse V de voluntário é um, como é que fala? É um eufemismo, né? Para abrandar a história de voluntarismo, que de voluntário não tem nada, né? É imposição mesmo. Estados Unidos que, tipo, obrigou o Japão a fazer isso. E, de fato, em 1988 aí, ou 86, se eu não me engano, fizeram isso aí da RVE e ficou alguns anos funcionando. Depois de um tempo, a indústria americana se ajeitou, nem foi mais preciso da RVE. Aliás, o Japão, sabe o que ele fez por causa dessa brincadeira? Eles falaram assim, então vocês querem que eu exporte menos para vocês. Tive uma ideia melhor.
vou abrir 3 fábricas, no mínimo 3, ou seja, Honda, Toyota e Nissan abriram fábricas de produção de automóveis nos Estados Unidos, japonesas. Porque, olha a ideia, investindo lá no mercado americano e produzindo localmente, era bom para os empregos lá nos Estados Unidos, eles estavam felizes. E os japoneses estavam felizes por quê? Porque tinha agora a possibilidade de vender no mercado local americano os automóveis, ao invés de ficar exportando. Eles fizeram investimento direto externo e produzindo localmente, transpuseram essa barreira aqui da RVE. Então foi um efeito aí, não sei se colateral ou não, mas o Japão usou a cabeça, né? Então é isso, cota RVE. O que mais que tem de barreiras não tarifárias? Outra barreira não tarifária muito importante e que já existe restrições contrárias a ela, ao uso delas, são os subsídios às exportações. Subsídio, né, como o nome diz, ele é um pagamentinho, uma graninha que você recebe. Recebe para quê? Para promover exportação. Então, o governo de um país rico, só pode ser, porque para ter dinheiro para ficar pagando subsídio, tem que ter dinheiro, então é país rico que faz isso, né? Ele faz o quê? As empresas que exportam, né, recebem uma tarifa, uma grana, um subsídio proporcional ao que elas exportarem. Existe subsídio específico e existe subsídio ad valorem, tá? Independente, parecido com as tarifas, né? E independente de qual que é mais importante, enfim, os 2 tipos de subsídios são bastante utilizados por governos mais ricos, como União Europeia, mas também Estados Unidos e Japão. Eles usam bastante, e usaram bastante ao longo dos anos aí, esses subsídios para fazer com que os agricultores locais desses países ricos pudessem exportar produtos agrícolas. O mais famoso da União Europeia aqui é um subsídio para a produção de açúcar de beterraba. Não sei se vocês sabiam ou não, mas o açúcar de cana é o nosso, aqui feito no Brasil, outros lugares também. Mas lá na União Europeia, como a cana não dá, né, muito frio, então a China tiveram a ideia de que a beterraba também poderia, a produção de beterraba também poderia gerar açúcar, criar açúcar, né, no caso. Só que, lógico, muito mais ineficiente do que a cana. Ah, tá, tudo bem, é ineficiente, mas não importa para o governo da União Europeia. Eu tenho dinheiro para dar subsídio para esses caras produzirem açúcar de beterraba e, detalhe, exportar, não só produzir, mas exportar. Exemplo, Bélgica. O açúcar de beterraba na Europa, né, é produzido na Bélgica e é exportado para toda a União Europeia. Né? Eu lembro que quando morei na Itália, lá no ano passado, 2018 e 2019, tinha 2 tipos de açúcar. Tinha o açúcar, que eles chamavam de açúcar só, zúcaro, e tinha o açúcar de cana, zúcaro de cana. Eu falava, mas que raio de açúcar de cana é esse? E esse aqui é açúcar, mas é tudo igual? Eles, não, de jeito nenhum, não é igual, não. Daí eu fui pesquisar a história, sabe o que era? O açúcar de cana era o nosso açúcar, esse açúcar que vem do Brasil, de Cuba, de outros países aí tropicais que produzem açúcar de cana. E o açúcar que para eles era normal ou comum, era o açúcar de beterraba que vinha basicamente da Bélgica, mas também de outros lugares da Europa. É brincadeira, né? Até isso eles diferenciavam. Enfim, subsídio é isso, é uma barreira não tarifária ao comércio. Por quê? Barreira, porque você é como se você estivesse fazendo uma coisa não ilegal, mas uma coisa injusta, né? Injusta porque os outros concorrentes, que nem Brasil, só para ficar nesses 2 exemplos aí, Brasil e Cuba, eles exportam, Brasil e Cuba são mais eficientes na produção de açúcar, só que eles competem de maneira desleal com esse subsídio, né, para a produção e exportação de açúcar de beterraba que a Bélgica recebe da União Europeia.
Mas isso daí deu rolo e vai ter vários rolos lá na OMC por causa dessa questão de subsídio. Tá? Espere chegar à aula 7, vocês vão ver. Enfim, essa é a ideia do subsídio à exportação. Tá? O que mais? Outra barreira não tarifária, necessidade de conteúdo local. O que é isso? É o seguinte, é uma regra que obriga ou exige, né, que para você produzir um produto num determinado país ou área, grupo de países, né, para um produto ser considerado nacional, você tem que produzir, comprar insumos, pelo menos uma X% tem que ser daquele país também. Tem que ser uma fração, né, uma porcentagem do produto final tem que ser feito dali. Tá certo? E aí, aqui um grande exemplo. Essa regra de conteúdo local existe até hoje. Você quer que um automóvel seja considerado produto do Mercosul? Quero. Ah, tá. Então você tem que produzir dentro do Mercosul. Pelo menos 60% do valor dos insumos que você gasta tem que ser produzido em países do Mercosul. Se você trazer de fora mais do que, né, de modo que o conteúdo seja menor que 60%, o produto não vai ser considerado do Mercosul e, portanto, vai ter que pagar a tarifa de importação de 35%. Tá bom para vocês? Isso aconteceu com esse problema. Quem acabou sofrendo um pouco com isso foi a Honda, em 1998, quando eles chegaram aqui no Brasil, montando uma nova fábrica em Sumaré, cidade perto de Campinas, produzindo o Honda Civic. Então, eles começaram a abrir na fábrica, ficaram felizes. Produção do Honda Nacional, primeiro Honda Nacional, Mercosul. Que beleza, Honda Civic é brasileiro agora, em 1998. Só que é o seguinte, esse Honda, uma peça dele, muito importante, chamada motor, eles não estavam conseguindo produzir localmente, eles estavam importando o motor do Japão. E, como vocês sabem, o motor não é baratinho, né? É a peça mais cara de um automóvel. Resultado, quando você considerava que o motor do Honda era feito no Japão, dava bem menos do que 60% do valor daquele automóvel Honda, não era possível ser considerado do Mercosul, porque dava bem menos de 60%. Mas deu uma chiadeira, o governo pressionou a Honda para resolver esse problema, senão ia ter que pagar 35% de tarifa de importação. A Honda foi correndo e montou, no mesmo pátio lá da empresa de automóveis, montou uma fábrica local de motores, a toque de caixa rapidinho, tudo isso para o Honda Civic ser considerado um automóvel do Mercosul. E por que isso é uma barreira não tarifária? Porque você está exigindo, obrigando que os países, e eu dei um exemplo do Brasil, mas ninguém é santinho, os outros países também fazem isso, né, necessidade de conteúdo local, isso faz com que você importe menos peças. Veja vocês, se não fosse essa necessidade de conteúdo local, a Honda podia muito bem chegar e produzir algumas coisas no Brasil e importar a maior parte das coisas. Por exemplo, os motores. Ela podia trazer da fábrica do Japão ou talvez da fábrica do México que eles têm, mas não, eles foram obrigados a investir numa fábrica de motores aqui. Então, portanto, isso também é uma barreira não tarifária, isso também mexe com o comércio internacional de uma maneira diferente de tarifa, né? Por isso, barreira não tarifária. Compras de governo local, outra BNT, outra barreira não tarifária. Compra do governo local é o seguinte: o governo de um país ele dá preferência para produtos que são produzidos naquele país, mesmo que eles sejam mais caros que os importados. Eu vou dar um outro exemplo do que está. Tem um exemplo escrito aí, eu vou dar um outro exemplo da Índia. Índia, governo, imagina, Índia é um país grande, tem uma máquina estatal grande, né? Imagina, espalhado por todo aquele continente lá do sul,
da Ásia, o governo indiano só compra automóveis da Tata, que é uma fábrica conhecida de automóveis indianos. Eles não estão nem aí. Eles não compram, eles têm fábricas de produção de outras empresas, do tipo, essas grandes multinacionais operam no mercado indiano também, não tem problema. Mas, quando se trata de compra de governo, eles dão preferência e compram todinhos da Tata. Enfim, é uma barreira não tarifária, porque, de outro modo, se não fosse essa regra de preferência, a Tata, o governo indiano podia trazer, sei lá, automóveis de qualquer lugar do mundo, certo? Então, é uma barreira não tarifária. Um outro exemplo, antes da privatização da telefonia, as empresas estatais que tinham na época, Embratel, Telesp, Telerge, elas faziam compras, como elas eram estatais, elas só compravam de empresas brasileiras. Tá? Aí alguém pode falar assim, mas isso é bom, porque isso aí fomenta a indústria nacional, isso gera emprego nacional. É bom, só que eu estou dizendo que isso é uma BNT. Estou fazendo julgamento de valor, dizendo que é ruim e o que é bom. Mas, se não fosse isso, aquelas estatais poderiam comprar de outros lugares. Tá? Então, o comércio internacional ele acaba sendo afetado por conta disso. De novo, não é juízo de valor, não. Só estou dizendo que o efeito. E, olha, eu vou dizer o que aconteceu no final das contas. Isso aqui foi antes de 98, porque em 98 teve a privatização do setor de telecom, e aí empresas que nem a como é que chama? Telefônica da Espanha, que comprou a Telesp, a primeira coisa que ela fez foi comprar insumos de empresas espanholas. Tá certo? Então, uma empresa atuando no Brasil, trazendo insumos da Espanha. Então, isso aqui foi por água abaixo. Mas tem países que até hoje fazem compras de governo local, como esse exemplo da Índia que eu disse aí, né? Crédito subsidiado às exportações. Não confunda com subsídio às exportações. Subsídio é aquela graninha que eu pago para o exportador, para aquela empresa que consegue exportar. O crédito subsidiado é empréstimo. Tá? Mas é um empréstimo mais baratinho aqui, vamos dizer, para você comprar o produto exportado. Então, olha, é o seguinte, você quer comprar de mim, do meu país? Puxa, legal, agradeço a preferência, estou feliz. E por conta disso, eu vou te dar um empréstimo mais baratinho para você poder pagar essa compra. Isso também é uma barreira não tarifária, porque crédito subsidiado, alguém está perdendo dinheiro, alguém está pagando e influenciando o comércio com esse subsídio, no caso, o subsídio ao empréstimo, né? E vou também te dizer que isso daí existe milhares de casos. O BNDES, que é um banco de desenvolvimento brasileiro, estava dando empréstimos para a Embraer, que é uma exportadora de aviões, por uma taxa de juros mais barata, ou seja, um crédito subsidiado chamada TJLP, ou taxa de juros de longo prazo. Sobre esse caso aqui, eu vou falar mais também na aula 7, quando falarmos de OMC. Deu muito rolo isso aí, vocês não têm ideia. Crédito subsidiado às exportações e, finalmente, a barreira não tarifária, chamada de barreiras burocráticas. Basicamente, a ideia das barreiras burocráticas são barreiras de burocracia, formal ou informal, que são colocados por governo e que acabam obstruindo o comércio. Barreiras burocráticas, a definição é essa. Então, eu coloco ou procedimentos formais, tipo uma regra, ou informais, tipo corrupção, né? Que isso acaba obstruindo ou diminuindo o comércio. Vamos dar exemplo dos dois. Primeiro, com o exemplo das barreiras sanitárias e fitossanitárias, que são barreiras para o setor agrícola, porque basicamente é o seguinte, e é esse exemplo daqui de baixo que eu estou falando, dos mamões que iam para os Estados Unidos.
procedimento sanitário e fitossanitário é o seguinte: eles incidem sobre a carnes e sobre produtos agropecuários, tá? Então, carne e legumes, né, frutas, essas coisas. Por quê? Os países alegam que quando você importa carne fresca, ou mesmo animal vivo, existe exportação de animal em pé, que chama, né, animal vivo. Esses procedimentos, eles podem trazer junto com eles, quando eles são importados, podem trazer praga. Então, você tem que controlar direitinho, né, para que não haja praga quando ele adentrar o meu país. Então, os Estados Unidos, aqui, esse mercado dos Estados Unidos, tinha a seguinte barreira fitossanitária. É o seguinte: você quer exportar para mim mamões, e aí é o mamão, não lembro se era o mamão grande ou se era aquele mamão pequenininho, enfim, mamões produzidos no Brasil e que iam ser exportados para os Estados Unidos. Tinha a seguinte barreira: se vocês quiserem, quem quiser exportar para os Estados Unidos, tem que se submeter à seguinte barreira: tem que contratar um técnico do Ministério da Agricultura americana. Ele vai inspecionar a sua produção de mamões e, caso ele libere ou concorde, né, dê o aval, aí você recebe um certificado para exportar para os Estados Unidos durante um certo tempo. Então, o certificado tem que ser emitido, né, renovado a cada tempo, e detalhe, só vale para uma área específica do espaço. Então, interessante que na época que eu escrevi esse exemplo aqui, tinha uma região do norte do Espírito Santo que tinha pagado o técnico do FDA, né, que é esse órgão americano, para inspecionar, e essa região do norte do Espírito Santo podia exportar mamão para os Estados Unidos, numa boa, né? Pagou, se submeteu a essa barreira fitossanitária. Interessante que o sul da Bahia é logo ali, né, na fronteira com o Espírito Santo, e os fornecedores, produtores da região, não tinham pagado técnico nenhum para ver lá. Resultado: mamão do sul da Bahia não pode, mas mamão do norte do Espírito Santo pode. Ah, legal, mas não é tudo mamão? É tudo igualzinho? Mas quem garante que não tem praga o mamão da Bahia? É isso que os americanos falavam. Então, ficou essa barreira BNT, barreira não tarifária, no caso, uma barreira fitossanitária, né, um tipo de barreira burocrática, impedindo que os baianos exportassem mamão para o Espírito Santo. Quer exportar? Paga o técnico da FDA para ele liberar. Basicamente, essa era a ideia. O segundo exemplo é um procedimento informal de alfândega nos Estados Unidos, na fronteira Brasil-Argentina. Então, chega lá o caminhão de soja que produziu lá no Mato Grosso e vem descendo, vai lá do Mato Grosso e chega até a Argentina, na fronteira, sei lá, talvez a fronteira ali, talvez ele venha pelo Rio Grande do Sul, e na fronteira com a Argentina, o cidadão do caminhão quer passar, né? E você pagou todas as taxas? Pagou. Pagou a tarifa? Pagou. Tá tudo inspecionado a carga? Tá. Então, mas, pois não sei se eu vou poder deixar você passar aqui não, porque está faltando aqui um carimbo do meu supervisor que não está aí hoje e só vai vir daqui a uma semana. Pô, tá brincando, uma semana o caminhão parado na soja é prejuízo certo, né? Baita prejuízo. E aí ele falou, mas se você, por alguns pesos argentinos, aí a gente consegue acertar a situação. Ou seja, um claro exemplo de corrupção na fronteira, onde alguém está segurando a carga para receber uma propina. Isso é um procedimento informal, atrapalha o comércio e é uma barreira não tarifária. Nem preciso dizer que tem vários países que têm bastante isso, outros menos, outros bem menos, né? Mas não deixa de ser uma barreira burocrática, tá? Então é isso, todos esses tipos de BNTs existem, essas que eu falei para vocês são as principais,
Naquele banco de dados que eu mencionei agora há pouco, de tarifas, tem também as principais barreiras não burocráticas por país. Então, quando chegar na aula, no tópico 7, a gente vê, tá bom? Beleza, então é isso. Sobre tarifas e BNTs, instrumentos de política comercial, era isso que eu queria dizer. Ainda tem aí uma discussão sobre efeitos da política comercial. Tá? Eu vou pegar um exemplo e vou deixar lá os outros para vocês darem uma olhada, mas esse um exemplo aqui eu vou mostrar em detalhe. É o seguinte, o objetivo, então, agora dessa dessa última parte, é ver o seguinte, olha, se tem uma tarifa introduzida, ou uma tarifa retirada, ou uma tarifa aumentou, diminuiu, qual o efeito disso sobre a economia do país? É esse o objetivo da nossa discussão agora, tá bom? Só que isso vai depender de duas coisas, de uma coisa, na verdade, que qual é a relação do preço do produto no país com o preço internacional, tá certo? Se o preço do produto doméstico for maior que o preço do produto internacional, eu vou importar esse produto. Se o preço doméstico for menor que o preço internacional, o país vai ser eu vou exportar esse produto. Como assim? Espera aí. Vejam vocês. O preço doméstico é o preço na economia, sei lá, de soja. Tá? Ou então de trigo. Vamos começar a falar de trigo. Faz de conta que aqui no Brasil o trigo custa R$ 30, é um preço doméstico, quilo. O preço doméstico é 30. Tá. Só que o preço internacional é só 20, ou melhor, 20. O que acontece? Acontece que, por que o preço doméstico é 30? Vamos mostrar um exemplo aqui, então. Dá uma olhada nesse exemplo. A curva azulzinha aqui é de demanda e a laranja marrom aqui, meio marrom, ela é a curva de oferta. Esquece um pouco essa linha roxa. Dá uma olhada onde as duas curvas se cruzam. Aqui é o preço doméstico. De novo, desculpe, gente. Vamos lá. Curva azul, demanda. Curva laranja, oferta. Onde que os dois se cruzam é isso daqui. Então, por de conta que esse aqui é o mercado de trigo. Então, isso significa, esse preço mais alto aqui, esse preço de equilíbrio, significa o seguinte, eu sou uma economia fechada. Eu não posso importar trigo de jeito nenhum. Então, a minha oferta é essa, a minha demanda é essa, onde a demanda igual à oferta é o preço de equilíbrio. Então, eu iria importar isso daqui, essa quantidade, a esse preço. Tá, mas aí olha o que acontece. O preço mundial do trigo não é 30, como no Brasil, é só 20, que é essa linha preta. Tá? Então, o preço que é disponível no mundo é 20. Olha só, se a economia é fechada, nós não temos acesso a essa curva preta. Então, é como se eu tirasse ela daqui. Agora, se eu tenho acesso ao preço mundial do trigo, a situação muda de figura. Por quê? Porque o preço era 30, lembra? Esse preço aqui é 20. Uai, com o preço de 20, a demanda não vai ser mais essa aqui. Ela vai ser tudo isso aqui. Por quê? Porque é onde o preço mundial, que agora é disponível para mim, é onde o preço cruza a demanda. Então, aumentou a minha demanda. Beleza? Aí, com o preço de 20, lembra que o preço era 30 na economia fechada. Agora, na economia aberta, o preço é 20. Então, os produtores locais não têm mais aquele incentivo de 30 que eles recebiam para produzir tudo isso. Eles vão querer produzir menos. Com o preço de 20, eles vão produzir só isso aqui, ó. Só isso aqui. Por quê? Que é o preço 20 com a curva de oferta laranja. Então, o que acontece é que a minha oferta vai ser só essa e a minha demanda vai ser grande. Quando a demanda é maior que a oferta,
Então, a oferta nacional é só essa. Mas só que a minha demanda nacional é tudo essa, o que vai acontecer? Eu necessariamente vou ter que importar esse produto trigo. Até tem uma produção nacional, que é esse ponto aqui. Mas a demanda cresceu demais, porque o preço é 20, então a demanda é tudo isso e a diferença vai ser importada. Então, volto a 2 slides, volto aqui. Quando o preço doméstico é maior que o preço internacional de qualquer produto, né, se eu tenho agora acesso à economia internacional, eu vou ser importador líquido por definição. Por quê? Veja vocês mesmos. O preço está mais baixo do que o meu mercado se ele fosse fechado. Se ele está mais baixo, tem esse incentivo de demandar tudo isso. E eu tenho pouco incentivo de produzir, só vou produzir isso. Então, vai faltar liquidamente, no caso, trigo, né? Era um exemplo do trigo. Então, tudo que eu sou ineficiente, tudo que eu produzo mais caro que o mundo, eu tendo a importar liquidamente. E tudo que eu sou eficiente, meu preço é menor do que o resto do mundo, significa que eu sou mais o quê? Sou mais eficiente do que o resto do mundo. Portanto, eu vou ser um exportador líquido. Um exportador líquido. Vamos ver agora o outro gráfico. Olha o exemplo que eu falei. Agora é o mercado de soja, tá? No Brasil, preço, se a economia fosse fechada, essa era a demanda e essa era a oferta. Esse seria o ponto de cruzamento. Então, eu consigo fazer um preço doméstico de 10, vai, vou chutar baixo aqui. Preço doméstico é 10 com a economia fechada. 10. Agora eu tenho acesso à economia internacional. Na economia internacional, o preço da soja é 20. Ou seja, eu sou mais eficiente do que está sendo o preço lá fora, que é 20. Então, olha o incentivo que isso vai dar para a economia nacional quando agora eu tenho acesso a esse mercado internacional. Com esse preço mundial de 20, que é mais alto do que o 10, a minha demanda caiu bastante. Por que caiu? Porque o preço está maior. O preço agora é 30. Então, a demanda por soja vai ser só isso aqui. Não vai ser mais isso aqui, ó, que era antes. Vai ser só isso daqui. E esse preço mais alto, olha o que ele faz com a oferta. Ele dá um incentivo para eu produzir tudo isso. Para eu produzir tudo isso. Então, se eu produzo isso aqui tudo, produção local, é tudo isso, e a demanda é só isso, oferta maior, tudo isso aqui, e a demanda é só isso aqui, oferta maior que a demanda. Ou seja, tem um excedente aí, exportável, oferta maior que a demanda. Então, tudo isso aqui de soja aqui vai para fora, vai ser exportado. Então, para ver os efeitos da política comercial, tá bom? Depende se o seu país é um importador líquido ou um exportador líquido, tá bom? De acordo com essa discussão que a gente fez aqui agora há pouco. Tá? Então, agora, eu vou assumir que eu sou um importador líquido. Faz de conta que eu importo mais automóveis. Tá? E eu quero saber os efeitos de imposição de uma tarifa. Eu quero que vocês olhem depois com calma os outros exercícios aqui, que é o efeito de um subsídio para exportação, o exemplo de uma cota e exemplo de uma RVE. Olhem com calma esses 4 exemplos. Eu vou fazer dos 4, eu vou fazer um só. Vou fazer o que é o mais padrão, vamos dizer assim, né? Análise padrão, efeito da tarifa. Então, meu país é importador líquido. Importador líquido é esse caso aqui. Tá? Então, meu preço doméstico para economia fechada é alto. Ele é mais alto do que o preço da economia aberta, que é esse preço mundial aqui, tá bom? Então, eu sou importador líquido. Aí, eu vou lá e coloco uma tarifa. Qual é o efeito dessa tarifa sobre os preços? Sobre a produção? Sobre os consumidores, sobre o governo?
É exatamente isso que ocorre toda vez que você põe uma tarifa, ele tem 4 efeitos. Afeta o preço, aumenta o preço. Porque lembra, agora eu pus uma tarifa, não tinha antes. Nesse caso aqui, vocês estão vendo, não tem tarifa nenhuma, né? O preço é o preço mundial. Agora eu vou pôr uma tarifa, vamos ver o que acontece já já. Então vai ter um efeito sobre os preços, vai afetar a produção nacional, vai afetar o consumidor nacional e vai afetar o governo nacional. Tem um efeito líquido que eu vou falar depois sobre isso aqui, eu volto. Sobre essa questão do peso morto, eu volto já já. Por hora, saibam que tem efeito sobre preço, produção, consumo e governo. Efeito sobre os preços. Vamos supor que é uma tarifa ad valorem, tarifa T. Lembra que o mercado internacional, o preço é P0, eu vou chamar de P0. É esse preço aqui, o preço mundial. Lembra disso aqui? Então, é meu preço mundial, P0. O preço era P0 e agora ficou P01 mais T. Simples. Apliquei simplesmente a tarifa TAV, ou seja, ad valorem, aumenta em uma fração T o preço do produto. Tá bom? Isso aqui é direto, esse efeito. Os outros efeitos também ocorrem, o efeito sobre a produção, sobre o consumo e sobre o governo. Vamos ver sobre a produção. Bem, quando você põe uma tarifa, vamos supor, chuta aí 100%. Tarifa de 100% dobra o preço, né? Então, aquele preço, aquela retinha que você viu lá, aquela curva preta, ela vai subir. Ou seja, sempre que uma curva, sempre que tem um efeito, uma proteção de tarifas, ele protege, ele incentiva a produção local. É como se fosse assim, quer ver? Ó? Pega essa linha preta, sobe, coloca ela mais para cima. Aqui. Imagina ela aqui mais em cima. Ela vai cruzar aqui, ó. Ela vai aumentar a oferta local. Já já a gente vai ver isso. O que eu quero dizer agora é que o efeito sobre a produção, quando você põe uma tarifa, é como se estivesse protegendo a produção nacional. Por quê? Porque você está barrando a importação. Você está barrando a importação com a tarifa T. Então, as firmas domésticas vão querer produzir mais. Então, com certeza, uma parte daquelas importações que a gente trazia vai ser substituída por produção local. Então, vai aumentar a produção local. Num gráfico, a gente já vai ver isso tudinho. O que mais? Efeitos sobre consumidor e sobre governo. Consumidor. Lembra que o preço aumentou? Aumentou para P01 mais T? Consumidor detesta aumento de preço, correto? Qualquer consumidor. Então, se você colocou uma tarifa T ali e o preço virou P01 mais T, é óbvio que o consumo vai cair, certo? Porque o bem protegido agora, com tarifa, ficou mais caro, o consumidor vai ter que pagar isso, então ele vai querer consumir menos. Nós vamos ver esse efeito também já já no gráfico. E, finalmente, um efeito, então é um efeito negativo. Tá? Efeito de preço, negativo. Efeito de produção, positivo, vai produzir mais nacionalmente. E sobre os consumidores, negativo. Eles estão pagando mais, né, pelo mesmo bem. Então, vai ter uma queda no consumo doméstico. E sobre o governo, como que isso afeta? Bom, olha, lembra, a economia era aberta, não tinha tarifa nenhuma. De repente, o governo está fazendo com que seja paga uma tarifa T0 sobre a quantidade de bens importados. Ou seja, ele está recebendo receita tarifária, que ele não recebia antes. Antes não tinha tarifa, ele não recebia nada. Agora ele está recebendo receita tarifária, então é efeito positivo sobre o governo. Então, a gente viu que tem efeitos negativos e positivos. Qual será o efeito líquido? É isso que a gente tem que perguntar. E eu vou dar um exemplo, né, sobre isso. E, na verdade, você pode calcular
os efeitos de uma tarifa de dois modos, usando análise de quantidades e análise de bem-estar. Tá? Análise de quantidades é só ver qual foi a quantidade total de consumo, produção e de importações, como que elas variaram, e calcular a diferença para ver efeito líquido. Essa é mais simples, é uma análise fácil. Essa análise de bem-estar já é um pouco mais complicado, porque você tem que calcular como que variou o bem-estar daqueles grupos que ganharam com a tarifa, no caso, o produtor e o governo, e calcular o bem-estar daqueles grupos que perderam, que no caso foi o consumidor, que está pagando mais, e calcular o bem-estar líquido. Então, como é que eu faço isso? Calculando excedente do consumidor, excedente do produtor e receita do governo. Esse negócio de excedente do consumidor, excedente do produtor, não sei se vocês lembram de micro, talvez micro 2, né? Onde a gente viu isso. Enfim, então tem dois modos de calcular. Vou tentar mostrar aí pelo menos um deles, mas acho que vai dar tempo de mostrar os dois. Tá? Então vamos lá. Exemplo, imposição de tarifa. Como que é o efeito líquido dessa tarifa na economia? Análise de quantidades, análise de bem-estar. Nesse gráfico aqui, eu mostro as duas. Na parte de cima aqui, é a análise de quantidades. Na parte de baixo, análise de bem-estar. Vamos olhar esse gráfico aqui. Tá? Então, está aqui ó, a demanda local, em azul, está aqui a oferta local. Esse ponto onde elas se cruzam seria o preço e a quantidade de equilíbrio se o país fosse uma economia fechada, né? O preço seria esse aqui, P aqui, onde está a mãozinha, e aqui a quantidade seria isso aqui. Só que é uma economia aberta, não é uma economia fechada. Então, eu tenho agora que pensar que as importações são permitidas. E elas eram permitidas, as importações de fora, com preço P0, que é essa linha aqui. Essa linha P0 aqui. Então, antes da imposição da tarifa, então o P0 está abaixo desse valor aqui. Então, o preço do produto importado é mais baixo do que do doméstico, então eu vou ser importador líquido. E, de fato, no preço P0, olha o que acontece. Vai na linha do P0, caminha até a curva de oferta. Nesse ponto, você desce. O que vai ser isso aqui? P0, caminha até chegar na curva de oferta, marca esse valor aqui. O que é esse O0? É a oferta antes da tarifa. Oferta antes da tarifa. Agora, se você pegar ali o P0 e caminhar até esse valor aqui, e descer aqui, vou cair nesse valor D0, que é a demanda antes da tarifa. Então, vejam vocês, com esse preço P0 baixo aqui, eu ofertava só isso, O0, e eu demandava tudo isso, D0. Então, tinha uma baita demanda e uma pequena oferta, O0. Na verdade, é daqui até aqui a oferta, e daqui até aqui a demanda. Então, O0, olha o que eu escrevi aqui embaixo, importações antes da tarifa. Isso aqui, a diferença entre oferta zero e demanda zero, a diferença é exatamente as importações antes da tarifa. Então, eu importava tudo isso aqui. Beleza. Sobe agora enfia uma tarifa. Coloca uma tarifa T, uma tarifa de valorem, que faz com que o preço passe de P0 para P0 vezes 1 mais T. Então, proporcionalmente, aumentou na proporção da tarifa. Não sei quantos por cento que é esse T aí. Subiu. Agora, gente, com o ponto P0 mais T, agora o equilíbrio agora é esse daqui, ó, é essa linha que cruza aqui a curva de oferta e ele cruza aqui a curva de demanda. Então, note que o preço está mais alto. E aí, olha aqui, com esse preço mais alto aqui, a minha oferta nacional vai ser tudo isso aqui, O1. Daqui até aqui, O1.
Percebe que a oferta aumentou? Claro, quando você aumenta o preço, você dá um incentivo para a produção nacional. Eles querem aumentar preço para produtor, eles gostam. Consumidor é que não gosta. Então, o produtor vai produzir O1. Com esse mesmo preço, essa linha onde ela cruza a curva azul, vai ser esse valor de demanda aqui. Então, a demanda D1. Olha, compara com o D0. Caiu a demanda, né, gente? Claro, o preço está maior. Então, D1 cai aqui. Então, a diferença O1, D1 são as importações após a tarifa. Note que ainda existem importações, né? Mas as importações caíram. Caíram bem graças a essa tarifa. Então, olha só o que aconteceu. Dá uma olhada aqui agora na análise de quantidades. O efeito sobre a produção, sobre o consumo e a importação. A produção, eu digo que ela era O0. A está aqui o ponto A, né? O0 é isso aqui. Então, essa retinha aqui, tudo isso aqui era a oferta e aumentou para AO1. Aumentou para isso aqui. Então, a variação foi O0 ou 1. Isso aqui foi a variação. Beleza. E o consumo diminui. Ele era tudo isso aqui. Ele era AD0. Ele caiu para AD1. Caiu para AD1. E a variação foi D1, D0. E as importações? Bom, vocês viram, né, que quando o preço era P0, a importação era O0, D0. O0, D0. Aí, as importações com esse preço mais alto virou só isso aqui. Virou só isso aqui. Ou um D1. Então, pela análise das quantidades, tivemos aí um aumento na produção e uma queda no consumo e nas importações. Bom, a análise do bem-estar é um pouquinho diferente da análise das quantidades. Na análise das quantidades, a gente só observa aqui, tá? Na análise do bem-estar, você tem que ver quanto varia o excedente do consumidor e o excedente do produtor, além da receita do governo. Vocês lembram o que é excedente do consumidor, por definição lá de micro? Bom, excedente do consumidor é tudo que está abaixo da curva de demanda e acima da linha de preço. A linha de preço está aqui, inicial. A linha de preço inicial está aqui, ó. Então, acima da linha de preço e abaixo da curva de demanda. Portanto, é esse triângulo aqui, ó. É um triangulãozão que vai desse P0 até aqui a linha azul e vai até lá em cima. Então, todo esse triangulãozão é o excedente do consumidor quando o preço era P0. Aí, o preço passou para P0 mais T, que é essa linha aqui. Qual a definição de excedente do consumidor? Tudo que está acima da linha de preço e abaixo da curva de demanda. Acima da linha de preço e abaixo da curva de demanda. Então, é esse triângulo menor. É esse triângulo menor. Então, aqui, ó. Essa área de trapézio entre as duas linhazinhas e abaixo da curva azul.
Ou seja, a área A mais B mais C mais D. Por que que aqui do lado eu escrevi perda do consumidor? Perda de área A mais B mais C mais D. Porque é o que a gente perdeu, né? Lembra, a gente estava nesse triangulãozão grande. E agora eu estou nesse triângulo menor. E a diferença dos dois é justamente esse A mais B mais C mais D. A soma dessas quatro arinhas. Isso aqui é a perda de consumidor. Estou só usando aquela ideia da micro 2, tá? Da microeconomia. Como calcular variação de excedente de consumidor quando o preço varia. E a mesma coisa para o excedente do produtor. Definição de excedente do produtor da microeconomia era tudo que está abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta. Linha de preço P0. Aqui, então, abaixo da linha de preço e acima da curva. Perdão, não, é isso mesmo. Entre a linha de preço e acima da curva de oferta. Entre a linha de preço e acima da linha de oferta. Isso era antes do preço P0. Agora, com o preço P0 1 mais T, abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta. Abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta. Percebe que é um trapézio maior? Antes era esse aqui, pequeno. Agora é um trapézio maior, ó. Vem daqui até aqui, aqui e aqui. Fala para mim qual a diferença da área dos dois trapézios. Essa arinha A. Então é por isso que eu aqui do lado eu coloquei que o produtor, o ganho dele é A. Porque era só isso aqui, e agora o produtor nacional está ganhando tudo isso aqui. Então, ganho igual a A. Perda A mais B mais C mais D. E o governo? Bom, lembrem-se que o governo não cobrava receita nenhuma antigamente. Por isso que o preço era P, P0. O preço era isso aqui, ó. Porque eu importava de fora o preço mundial. O governo não estava ganhando nada. Agora eu cobro isso aqui, ó, essa diferença. Essa diferença aqui, P0, 1 mais T, P0, essa diferença é T. Então, o preço que o governo ganha é o T vezes a quantidade importada. Não é? O preço, ele ganha T vezes a quantidade importada. Cadê a quantidade importada? Está escrito aqui, importado após a tarifa. O1D1. O1D1, então sobe. O1D1 é isso. O1D1 é isso. E o T é isso. E o T é como se fosse isso. Ou seja, esse retangulinho aqui no meio. Esse retângulo no meio é a área C, por isso que eu escrevi aqui ganho de receita igual a C. Repetindo, por que mesmo que o ganho da receita é C? Porque o governo não ganhava nada antes. E agora ele ganha na diferença de preço entre P01 mais T e T, portanto, é essa altura, multiplicado pela quantidade que foi importada. Quanto foi importado? O1D1. O1D1 é isso aqui. Então, é o retângulo, base vezes altura, né? Desculpa, é do retângulo. Base vezes altura. A altura é esse preço e a base é a quantidade. Então, é a área C. Agora me diga, qual é o efeito líquido? É o AB mais C mais D negativo, porque é uma perda do consumidor, mais o ganho do produtor A e mais o ganho da receita. Soma tudo isso aqui. Então vai ser A mais C menos AB mais C mais D, menos isso porque eu perdi, e mais isso que eu ganhei, mais isso que eu ganhei. Cancela.
A com menos A, cancela C com menos C, sobrou menos B mais D. Menos a soma do B mais D. O que é B mais D? São esses dois triangulinhos aqui. Então, a tarifa, gente, a primeira coisa que a tarifa faz é impor perdedores e ganhadores. Quem ganha? Os produtores locais. Uai, faz sentido. Agora eu pus uma tarifa, está restringindo a importação. Então, quem produz localmente vai ter menos concorrência e vai poder vender mais. Quem mais ganha? Governo. O governo ele não recebia receita tarifária nenhuma antes. Agora, quando você pôs a tarifa, ele recebe. E quem perde? O consumidor, que paga um preço mais alto. Tá, somando os três, quem ganha mais, quem ganha menos? Acabei de mostrar que tem um ganho negativo global. O líquido, o efeito líquido, ele é negativo, que é igual a soma da área dos dois triangulinhos, menos a soma de B mais D. Essa perda que sempre existe, vai se chamar peso morto da tarifa. E é por isso que, alguns slides atrás, eu escrevi que toda tarifa tem um custo social líquido, porque ele impõe um peso morto. Ou seja, quando você põe uma tarifa, tem gente que ganha, tem gente que perde. Aqueles que perdem, perdem mais do que aqueles que ganham. Esse é o ponto. Bom, para terminar, e aí eu vou pedir para vocês verem depois como funciona o subsídio, o subsídio, a cota e o RVE, e vou mostrar para vocês esse exercício aqui. Particularmente o exercício B. E aí, o exercício 1A, B, C. O A e o C são muito fáceis, eu vou fazer um segundo. E depois vou passar um tempinho maior no B. E depois disso, notem que tem aqui no último slide, tem a atividade 5. Tá? Então, para fazer a atividade 5, fala sobre o Chile, dá uma olhada no exemplo que eu vou fazer agora, que é parecido. Então, atividade 5 é essa, último slide. Vamos lá. Exercício 1, A, B e C. Vamos logo de cara fazer o A e o B e o C, que são mais rapidinho. 2 computadores, um de mesa e um portátil, chamados respectivamente de desktop e laptop, tem um preço P0 no mercado internacional de $1.000 e 2.500, respectivamente. Tá? Então, o desktop custa 1.000, o laptop custa 2.500. Faz de conta que não tem tarifa nenhuma. E é o seguinte, se eu colocar uma tarifa de 25% ad valorem, por favor, calcule a tarifa específica equivalente para cada um dos dois casos de computador, seja o desktop quanto o laptop. Tarifa específica equivalente. Lembra que toda tarifa de valor tem uma específica equivalente? Vamos lá ver a fórmula. Aqui, ó. Toda tarifa ad valorem é igual a específica dividido pelo preço. Sempre. A gente calculou essa equivalência. Então, vamos lá resolver o exercício. Então, item A. Desktop. TAV é igual a TS sobre P. Então, aqui, ó. Item A. TAV é igual a TS sobre P. Então, eu tenho que o TAV multiplica em cruz aqui. Eu vou ter que o TS é igual ao TAV vezes P.
Ou seja, isso aqui é equivalente a isso, é a mesma coisa, que eu só multipliquei em cruz. Então, se eu tenho a tarifa TAV, que era quanto? 25%, ou seja, 0,25. Então, eu ponho aqui 0. Para o desktop, o TAV é 0,25 e o preço dele é 1.000. 1.000 vezes 0,25 é 250. Já para o laptop, que é mais caro, 2.500, a tarifa de 25% TAV, ela é equivalente a 2.500 vezes 0,25, igual a $625. Então, percebe como as tarifas específicas são diferentes dependendo do preço do produto? Para uma mesma TAV de 25%, as suas equivalências em tarifa específica são diferentes? $250 e $625, respectivamente? Bom, vamos fazer o C agora, que é facinho, facinho. Se as importações de computadores forem sujeitas a uma tarifa específica de $500, qual seria a TAV equivalente para os dois tipos de computadores? Bom, aí é simples também, porque, como a gente já viu, TAV é igual a TS sobre P, né? TAV é igual a TS sobre P. Para o desktop, o preço é 1.000. E aí, agora eu fiz o contrário. Eu tenho TS e eu quero saber o TAV. Para um TS de 500, tarifa específica de 500, 500 sobre 1.000 vai dar 0,5. 0,5 igual a 50%. Para o desktop. E para o laptop, cujo preço era 2.500. Então, aí você vai ter que dividir 500 por 2.500, que vai ser igual a 0,2. Portanto, 0,2 é igual a 20%. O ponto que esse exercício A e o C estão querendo mostrar é que essas tarifas específicas, elas variam dependendo do preço. E a ad valorem não, ela é sempre aquele percentual, o efeito é sempre o mesmo. Agora, dá uma olhadinha no exercício B aí. Vamos ler com calma. Ao zerar a tarifa TAV de 25% sobre as importações, a oferta no mercado local cai de 5 para 4 milhões, enquanto a demanda local passa de 6,5 para 8. Tá? Então, esses são números que vocês têm que pôr no gráfico depois. Quando a gente zera uma tarifa, mexe com as quantidades de ofertada e mexe com as quantidades demandadas. Você zerou a tarifa. Ela foi de 25, foi para 0. Então, se o governo daquele país quisesse impor ao preço dos computadores o mesmo efeito que a tarifa removida, qual deveria ser o tamanho da cota equivalente à tarifa ad valorem? Então, esse exercício aqui é mais difícil, um pouquinho mais enrolado, porque, olha essa segunda parte, vou ler de novo. Eu zerei a tarifa. Se eu quisesse colocar uma cota que fosse equivalente à tarifa que eu zerei, o que ia acontecer com a quantidade? Se eu impus uma cota. Lembra, a cota, ela diminui as importações. Então, para entender melhor, vamos fazer o seguinte, vamos para um gráfico. Olha, a tarifa vai de 25% para 0. A oferta local vai de 5 para 4. E a demanda vai de 6,5 para 8. Vamos pôr tudo isso aqui num gráfico? Eu fiz isso e coloquei aqui. 1.000, que era o preço do desktop, vezes 1 mais TAV. TAV na 0,25. Então, esse valor que vocês estão vendo aqui é o preço com a tarifa, nessa linha de cima. Aí eu zerei a tarifa.
Zerar a tarifa significa remover esse 0,25 daqui e fica 1 mais 1.000, 1 vezes 1.000 dá 1.000. Ou seja, o preço cai até aqui embaixo. Então, quando eu tinha a tarifa, olha o que eu vou fazer agora. Quando eu tinha a tarifa, eu caminho até aqui, chega nesse ponto, é a oferta local. Esse ponto aqui é a oferta local com a tarifa. Desce, é igual a 5, o quê? 5 milhões de dólares. Lembra que eu falei? Lá, está escrito lá, ó. Quando eu zerei a tarifa, a oferta passou de 5 para 4. Vamos ver se é verdade. A tarifa era esse valor de oferta. Aí eu marco aqui de 5. E aí, quando ele cai para 0, ele cai aqui. Então, agora vai no novo preço e vai até a curva de oferta. Essa curva de oferta aqui esse valor é 4. Então, caiu de 5 para 4 quando o preço caiu de 1.000 vezes 1 mais 0,25, quando ele caiu para 1.000. A quantidade ofertada de 5 para 4. Como o preço caiu, o que vai acontecer com a demanda agora? Vamos ver. Eu estava aqui antes, consumindo isso, que eu marquei com 6,5, e aí, quando o preço caiu, preço novo de 1.000, você vai até aqui, essa é a nova demanda, 8. Volta lá no exercício. Passou de 6,5 para 8. Passou de 6,5 para 8. Então, vamos lá de novo. A diferença entre esses dois pontos é a importação quando tinha tarifa. Diferença entre 6,5 e 5. Quanto que é 6,5 menos 5? Que é essa diferença aqui, 1,5. Então, essa diferença é as importações com tarifa. Aí eu zerei tarifa. Zerou a tarifa. Quando você zera a tarifa, qual que é a demanda? 8. Qual que é a oferta? É isso aqui. 4. Então, 8 menos 4 é igual a... 8 menos 4 é igual a 4. Então, depois que eu zerei a tarifa, ela foi para 4. Bom, beleza. Todo mundo entendeu o efeito quando a gente cai a tarifa de T para 0. Tudo bem. Mas a pergunta era outra. A pergunta era, se o governo zerou a tarifa, então nós estamos lá naquele ponto. Se eu quiser impor uma cota, ainda que a cota seja proibida pelo OMC, mas se fosse permitida, eu quisesse colocar uma cota que fosse igualzinha àquela tarifa, fizesse o mesmo efeito que aquela tarifa, qual deveria ser o tamanho da cota? Lembra que cota é restrição quantitativa. Qual teria que ser o tamanho da cota? Bom, eu vou responder muito simples. 1,5 milhão. A cota tem que ser 1,5 milhão. Por quê? Vejam vocês. Quando eu estava com a tarifa cheia, eu só importava justamente 1,5 milhão. Não era isso? Isso. Aí eu zerei a tarifa. Caiu para cá, aí comecei a produzir 4 e comecei a demandar 8, a diferença é 4. Comecei a importar 4, comecei a importar mais. Agora lembra, eu estou aqui. Estou nesse ponto de P igual a 1.000. Estou importando tudo isso. E se eu tiver a seguinte ideia, vou impor uma cota de 1,5. Se eu impuser uma cota de 1,5, a quantidade vai cair para 1,5. Por exemplo, esse ponto aqui, cuja diferença é 6,5 com 5. Ele vai subir o preço naturalmente, se você pôr uma cota, até atingir o número de importações da cota.
Então, não sei se deu para entender, mas se eu tirei a tarifa e caí aqui para o ponto de 1.000, onde a demanda é 8, oferta é 4, diferença importação 4. Se eu impuser uma cota e falar, não, você não pode mais importar 4, você pode importar só 1,5. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu estou aqui embaixo, eu vou migrar aos poucos, vai subindo a curva, a linha vai subindo até chegar nesse ponto aqui, onde o preço é esse. Por quê? Porque nesse ponto eu tenho oferta restaurada de 5 e a demanda voltou a ser 6,5. E a diferença entre os dois é justamente 1,5, que é o tamanho da cota. Basicamente, tudo isso que eu estou falando é o que eu escrevi aqui. A demanda era 6,5 e a oferta era 5, diferença 1,5. Antes, né? Então, se eu quiser substituir, criar uma cota que tem o efeito da tarifa, a cota de 1,5 vai fazer o preço voltar exatamente para aquela quantidade importada de antes. Eu sei que é meio complicado esse exercício, dá uma olhada com calma, dá uma olhada uma vez, duas. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou alguma questão. Deu para acompanhar esse exercício aí mais ou menos? Ó, ok. Beleza, Felipe. O exercício do Chile é bem parecido. Eu pergunto sobre tarifa específica equivalente à ad valorem, perda de arrecadação se eu zero uma tarifa. Essa é a nova, esse B. E esse C é igualzinho àquela discussão que a gente fez agora. Uma troca de, se eu quisesse ter o mesmo efeito da tarifa removida através de cota. Então, o exercício C é semelhante a esse que a gente fez agora. Tá? Muito bem, pessoal. É isso.